Jesus foi o maior instrumento de reforma, de mudanças, de transformações que já passou na face da terra. E o que nos ativa a servir a Deus dessa forma? Emanando vida do trono aqui na terra. Porque afinal de contas somos seres humanos falhos. Somos pessoas falíveis. Nosso caráter ainda está sendo trabalhado. Uns avançaram mais, outros avançaram menos, mas todos nós somos falíveis. E o que nos motiva então a nos santificar? Diga comigo, santificar. O que nos motiva a ter uma vida de santificação? Porque a palavra santo significa separado. Kadosh Adonai, separado para o Senhor, ou santo ao Senhor. Deus te chama e te desafia. Você que era alguém que tinha uma vida completamente destoada daquilo que se chama santidade, presença de Deus. Agora Deus nos chama e Deus conta conosco para sermos instrumentos santos. Ele nos batiza com um amor profundo. Ele nos batiza com o Espírito Santo. No Espírito Santo nos dá capacidade de sermos uma porta de salvação aqui nessa terra. A sua vida é um canal, uma ponte, uma porta aberta de salvação. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós apontamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quão maravilhoso é estarmos na sua santa presença. Quão maravilhoso é, queridos, nós entendermos que não estamos passando meramente 2 horas aqui, 2 horas e meia, adorando ou cumprindo rituais, mas estamos aqui porque Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de entregar o seu Filho por amor a nós. Mas o melhor da história é que ao terceiro dia, a morte, o inferno não puderam reter o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Eu tenho vivido uma experiência de poder comunicar a fé a tantas pessoas que se achavam indignas, incapazes, impossibilitadas, indiferentes com a questão da vida espiritual. Mas quando nós descobrimos que nós nascemos, biologicamente crescemos, estamos caminhando para o envelhecimento biológico, porém, que existe uma eternidade depois dessa vida biológica. E essa eternidade vai depender da oportunidade que Deus nos deu nessa vida apenas, de decidirmos o nosso futuro, de escolhermos de que maneira nós vamos viver essa existência, esse presente que Deus te deu, que Deus me deu, de passarmos por essa terra, formarmos família, convivermos com pessoas importantes, valorizarmos e honrarmos o que Deus nos deu, os princípios da sua palavra, o poder ressuscitador do nome de Jesus em nós. Queridos, quando nós atentamos que é possível viver esse tempo aqui na terra, na presença de Deus, e vivendo esse tempo aqui na terra, na presença de Deus, semearmos para o futuro, que é a eternidade.
veremos o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega por Ele ou para Ele. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está se entregando a Jesus, você que abre o seu coração para Ele, você que não perde tempo, querido, em outras coisas, mas está se dando para o Senhor. Decide isso, não apenas decidiu atrás, mas decide isso hoje. Eu profetizo, você viverá os melhores dias da sua vida. Amém. Deus te dará uma unção poderosa. Se há uma coisa que Deus tem dado a esse ministério, é a distribuição da unção. Deus tem me feito entender que o distribuir unção é algo específico, é um dom que Deus nos dá. E Deus está dotando pessoas aqui nessa noite para serem distribuidores de unção. Unção de Deus é capacidade, capacidade para levantar, capacidade para recomeçar, capacidade para se levantar em Deus e dizer: não acabou ainda. Diga para a pessoa que está perto de você, ao seu lado: não acabou ainda. Não acabou ainda. Jesus tem mais. Jesus tem mais. Para você e para mim. Para você e para mim. Quantas pessoas às vezes entram, mesmo na igreja, do nosso lado, queridos, todos os dias, todas as semanas, e pensam: acabou para mim, eu estou vivendo como um morto-vivo. Mas você entrou no lugar hoje para ouvir essa palavra. Não acabou. Os melhores dias da sua vida, como alguém consciente de um chamado de Deus, como alguém consciente de um projeto, de um plano maior da eternidade, para cumprir aqui na terra, você viverá seus melhores dias na terra. Você será alguém que testemunhará com os teus olhos físicos e espirituais coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Deus vai permitir que nós alcancemos, queridos, o sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus se inicia em nossa vida por decisões naturais. Como assim, pastor? Decisões naturais com mudanças. Diga comigo: mudanças. Mudanças. De atitudes. Eu visitei um lugar hoje que me fez refletir. Um centro de recuperação. Eu conversando com o pastor responsável do centro de recuperação. E ele falando de cada pessoa, de cada histórico que estava ali. Eram pessoas tão cheias de potencial. Eu olhava e eu dizia: meu Deus, quanto potencial. Pessoas formadas em universidade, pessoas de família de boas condições financeiras, pessoas extremamente inteligentes, até mesmo pessoas que já pregaram a palavra, teólogos formados. E eu falava: Jesus, nós precisamos despertar. A igreja do Senhor, nós, queridos, precisamos despertar. Nós precisamos levantar. E muito mais do que, sabe, muito mais do que religião, muito mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos viver a palavra de Deus. Jesus entrou na sua vida, meu querido. Jesus entrou na sua história, minha querida, meu querido. Não foi para que você fosse a mesma pessoa que você era. Jesus entrou na nossa história para que nós decidíssemos por atitudes transformadoras. E eu sei e profetizo que
nós viveremos enquanto igreja do Senhor, enquanto ministério do Senhor na face da terra, enquanto instrumentos que Deus quer usar na face da terra. Viveremos ainda dias tão tremendos e maravilhosos, que nós, queridos, vamos chorar ao ver os libertos, os cativos, sendo verdadeiramente libertados pelo Senhor e entrando na congregação dos perdoados. Você faz parte. Você está aqui sentado, bonitinho, lavado, cheiroso. Não é porque você é menor que ninguém, não é porque eu sou menor que ninguém, mas foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que te trouxe aqui até esse lugar dessa forma. Deus, Ele deseja que saiamos do nosso egoísmo, que saiamos do lugar do conforto. Se tem uma coisa que o avivamento faz na igreja do Senhor na face da terra, é arrancar as pessoas do conforto, do tá bom aqui, tá tão legal, tá tão gostoso viver aqui, que eu não quero mais sair daqui, ao ponto da igreja se esquecer que existem pessoas lá fora que estão se consumindo, destruindo-se, que estão se acabando. Deus quer nos usar. Deus quer usar você. De repente você está aí falando assim: ah não, pastor, isso é só com os pastores. Não, meu irmão, minha irmã, isso é com você. Você recebeu uma salvação que você não merecia. Eu recebi uma salvação que eu não merecia. Então isso é com cada um que está aqui. E aqueles que estão aqui nessa noite, entendam, essa porta de salvação não está fechada, ela está aberta permanentemente sobre a sua vida. Há uma palavra no português que ela é muito importante no cristianismo, na concepção cristã, e essa palavra é muito conhecida de todos nós. Todos nós um dia nos deparamos com ela. Se chama arrependimento. Repita comigo, diga: arrependimento. Arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Arrependimento. Essa palavra arrependimento, no grego, é metanoia. Um dos substantivos da palavra arrependimento é metanoia. Diga metanoia. Metanoia. E metanoia significa transformação, que também é o termo que origina a palavra metamorfoses, ou metamorfose, que é pegar a mesma essência e transformar aquela mesma essência. Na metamorfose, Deus não pega um elemento, joga fora e pega outro elemento para fazer algo novo. Não. Deus pega o mesmo elemento para transformar em algo novo. Assim como Deus pegou você e pegou a mim, e Deus precisou fazer com que nós entendêssemos que havia uma necessidade de arrependimento, para então nós entrarmos no processo de metamorfose, de mudança, de transformação.